Bom dia, queridos. Graça sobre graça seja com a sua vida e sempre, né? Cada manhã essa graça que é sobre graça e mais misericórdia, mais bondade, nos cerque, nos guie, caminhe conosco, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos, fique à vontade aí. Olha só, realmente eu estou muito feliz de estar nessa manhã aqui. Primeiro revendo alguns irmãos, né? Fazia tempo que a gente não se via. E o lugar aqui também conhecendo, né? Não conhecia esse lugar aqui. O Clóvis sempre falava aqui e tal, e falava, ó, é lá nos confins da terra. Mas é o ID, né? Vai até os confins da terra. E a gente veio para cá, vindo para cá, ele acelera esse negócio, a gente vai perder o café. Ele falou, ó, quando chegar no tal lugar ali, ainda não é ali, ainda. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hein? A gente ia pegar a linha verde, quando ia entrando na linha verde, nossa, a linha verde estava amarela. Não era linha verde, não, estava travado, cara. Falei, se não entrar nessa linha verde aqui agora, não sai daqui, a gente vai sair daqui na outra semana. Estava feio o negócio. Aí, demos uma volta lá, fizemos umas barbeiragens lá assim. Saímos, voltamos e pegamos direitinho aí. Viemos ali pelo contorno sul, contorno norte, como é que é aí? Graças a Deus. E é legal, parece ser um pouco mais longe, mas é rápido, né? Você não fica parando tanto assim em lombada, em semáforo, essas coisas todas aí, né? Mas graças a Deus. E feliz também, né? Porque eu creio assim, sabe, que Deus, ele tem o tempo certo, né? E as portas, né? Que Deus vai abrindo. Eu não me estresso muito com esse negócio de agenda, porque eu sei que é Deus que vai nos levar. É Deus que vai nos levar. Uma vez Deus me levou no sertão da Paraíba. Clóvis estava esse tempo lá na Paraíba. Uma vez Deus me levou no sertão da Paraíba. E me levou na Paraíba. E eu fui em algumas igrejas em João Pessoa. E fui em umas igrejas assim de tirar o chapéu. Eu fui numa igreja que até eu conto uma situação dessa igreja, mas eu não vou entrar nessa situação, né? Mas assim, uma igreja assim que uma igreja enorme. E o pastor tinha programa de televisão, programa de rádio, e a rádio era o dia todo. E aquele homem divulgou ali, né, que vinha um homem de Deus de Curitiba e tal. E aquilo ali ferveu de gente numa quarta-feira, chegando caravana do interior, do quanto é lugar. Eu digo, meu Deus, esse povo aí não sabe. E fui em outras igrejas, assim, uma maravilha, né, cara? Igrejaça, assim, coisas maravilhosas. Deus fez coisas tremendas, assim. Mas quando eu cheguei lá no sertão da Paraíba, lá nesse local, e a menina tinha falado lá para a moça que era o meu contato, tinha conversado com esse pastor que vinha um pastor de Curitiba ali, né? E esse pastor disse, que bom que se é que ele poderia ir lá na minha igreja, orar. Só que a igreja dele, assim, estava começando, assim, estava construindo, ele queria que eu fosse orar pela construção em si, né? E ele chegou lá com a esposa dele no domingo, era no domingo até de eleições, em 2010. Ele chegou lá, eu estava lá meio deitado numa rede, assim, numa fazenda, assim, muito legal, né? E eu fui com ele lá orar.
lá na igrejinha dele, né? Nós entramos assim por uma porta lateral, porque na frente não tinha umas madeiras, assim, umas tábuas fechando, né? Não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, né? Tinha um monte de areia no meio do salão, assim, do templo, tijolos. Estava em construção, né? Ele queria que eu orasse ali. E eu comecei a orar mesmo, né? Falei, você orava ali, Senhor abençoa, manda mais tijolo, areia, pedra, né? Cimento, cal. E fui orando ali, orando. Depois Deus começou a encher meu coração, cara. Encheu meu coração de amor. E eu olhei para aquele homem assim, aí quando eu olhei para ele, ele estava segurando assim a parede. A esposa dele estava sentada em cima dos tijolos. E ele estava assim na parede, assim. Aí Deus encheu meu coração de amor pelaquele homem. E aí Deus falou assim, olha, eu não te trouxe aqui na Paraíba por causa daquelas igrejas lá que você ministrou. Eu te trouxe aqui por causa deste homem. Só para você dar um abraço nele. Esse homem, queridos, há 20 anos atrás ele saiu de São Paulo. Deixou a cidade de São Paulo. A esposa dele largou o emprego de enfermeira lá em São Paulo. Ele largou também o emprego dele. E ele foi para o sertão da Paraíba. Pagar um preço enorme. Esse homem, Deus encheu o meu coração de tanta honra para com esse homem, que Deus falou comigo que aquele homem, muitas das nossas igrejas ricas, não é digna daquele homem entrar. Deus me levou ali para lavar os pés daquele homem, para honrar aquele homem. Mas Deus encheu meu coração, queridos, de um amor tão grande, que quando eu abracei aquele homem, veio assim uma unção de graça, de misericórdia. E eu comecei assim a ministrar o coração daquele homem. Aquele homem estava cansado, afadigado, estressado. Uma luta enorme com o principado que atuava naquela cidade. Os 2 filhos dele estavam desviados, estavam detonados, causando problema enorme para ele na cidade, manchando assim o nome dele, desonrando ele naquela cidade como pai, como pastor, né, como sacerdote naquele lugar. Assim. Eu pude ministrar o coração dele, encher o coração dele, e Deus foi colocando no meu coração o amor de Deus para com aquele homem, assim, ministrando ele, quem é que ele era, o valor que ele era para Deus, o amor de Deus, assim. Aquele homem foi encharcado assim, a esposa dele assim, foi tomada assim por Deus assim, e ficou lá em cima dos tijolos mesmo, sendo ministrado. Aquele homem assim, ele ficou apaixonado por mim. Ficou apaixonado porque ele estava carregando um peso enorme, um fardo enorme na vida dele, né? E se sentindo assim, meio que fracassado, decepcionado, né? Sentindo só, abandonado naquele lugar. Mas assim, um homem que eu vou te dizer uma coisa, muitas das igrejas no Brasil não é digno que aquele homem entre, porque aquele é um homem assim. Eu falo assim, cara, que muitos desses homens que se dizem homens de Deus não ficariam uma semana naquele lugar. E aquele homem está há 25 anos ali. Muitos homens que dizem, não, é homem de Deus, o cara é fera, o cara não ficaria uma semana naquele lugar, não ficaria um mês naquele lugar. E aquele homem já está há 25 anos ali, naquele lugar, e fazendo uma diferença enorme naquele lugar. Então assim, as portas é Deus que vai abrindo, é Deus que te leva, é Deus que vai te conduzindo, né? Deus vai conduzindo. Então eu creio que em nome de Jesus, que foi Deus que abriu essa porta para a gente estar nessa manhã aqui.
eu já fui bastante ministrado, né? Principalmente com o bolo de milho que eu comi ali. Que delícia de bolo. Vou pegar a receita, né? Eu gosto de pegar a receita de bolo, essas coisas. Olha só, queridos, essa palavra aqui é uma palavra assim que Deus tem ministrado na minha vida. E ela, na minha vida, ela é nova. Mas nova assim que eu falo assim, Deus vem ministrando ela, né? Eu acho que já faz um ano e pouco que Deus vem trazendo essa palavra e eu vou entendendo alguma coisa, vou anotando, vou rabiscando. Você pode ver que ainda está num papel assim, ó, caderno, estou rabiscando as coisas, colocando. E o que eu vou, assim, compartilhar com vocês, é algo que Deus tem ministrado na minha vida. É o que eu tenho entendido da parte de Deus. É o que Deus tem falado comigo. É assim que eu tenho visto Deus. E é esta revelação que tem me sustentado a permanecer, né, e a continuar andando e sonhando com os sonhos e o propósito que Deus tem para a minha vida. É um texto muito conhecido. Pelo menos nós vamos ler 2 textos aqui. Vai ser o texto básico nosso. É muito conhecido nosso. Muitos de nós aprendemos esse texto já e gravamos, que é o Salmo 23. Então, eu sei que vocês sabem de cor, mas abra só para acompanhar mesmo aí essa leitura do Salmo 23. Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu quero grifar esses 2 últimos versículos aqui, chamar a tua atenção. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha só, queridos. O Salmo 23, ele passou a ser tão popular que de certa forma ele perdeu assim a sua essência na vida de muitos. O Salmo 23, nós vamos encontrar ele em vários lugares. O Salmo 23, ele virou estampa de camiseta. Nós vamos encontrar em estampa de camiseta o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Salmo 23 virou frase de para-choque de caminhão, de aparalama de caminhão.
na frente. O Salmo 23 virou quadro, né? As molduras. E nós vamos encontrar o Salmo 23 em lugares que você, assim, acha que não é conveniente, não é saudável. Nós vamos encontrar o Salmo 23 nos bares. Quantos bares eu já passei na minha vida e que tinha o Salmo 23? Estava lá, o Salmo 23. O Salmo 23 nós vamos encontrar em lugares assim, que você nem imagina que possa estar. O Salmo 23 nós vamos encontrar, é comum encontrar o Salmo 23 em túmulo. Os túmulos nós vamos encontrar bastante o Salmo 23. Algumas pessoas têm o Salmo 23 como um amuleto. Abre a Bíblia no Salmo 23 e deixa lá no criado mudo. Você abre ali, alguém diz, abre no Salmo 23, porque abrir no Salmo 23 dá sorte, espanta os demônios, né? Espanta os mal-olhados, como pessoas também abrem no Salmo 91. Então deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 23, né? Na sala. Em qualquer lugar, assim, às vezes que você encontra uma Bíblia aberta numa igreja, ou está no Salmo 91 ou está no Salmo 23. O Salmo 23 é o preferido, né, dos filmes. Os filmes que você tem visto, normalmente quando tem sepultamento, né, o padre, o sacerdote que está ali ministrando aquele momento ali, eles leem o Salmo 23 nos filmes. O Salmo 23, ele é o preferido de quem entra no corredor da morte. Nos filmes é comum você ver alguém que está no corredor da morte, indo para a forca, indo para o paredão para morrer, recitando o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então o Salmo 23, ele se tornou assim tão popular, a ponto de que muitas pessoas assim foram, né, esquecendo, perdendo a essência do que é o Salmo 23. E eu vou contar uma coisa para vocês, e o Salmo 23, ele para mim, ele era um salmo comum. Um salmo comum. Mas até eu começar a entender algumas coisas a respeito do Salmo 23. Eu creio que a partir de então você vai ver o Salmo 23 de uma forma diferente. O Salmo 23, ele tem uma revelação muito profunda. E até existe psiquiatras e psicólogos cristãos que receitam para os seus pacientes o Salmo 23 como um remédio, como uma verdade entrando na vida, no coração da pessoa. E até uma coisa boa, uma coisa interessante, porque a pessoa fica como quem está tomando um medicamento. Então ele diz assim, olha, você vai tomar 3 doses do Salmo 23 de manhã, 3 doses do Salmo 23 meio-dia, 3 doses do Salmo 23 no comecinho da noite, e quando você for dormir, você toma mais 3 doses do Salmo 23. Mas não é só tomar o Salmo 23, não é só ler assim como nós lemos, sem refletir, sem buscar, mas digerindo, né? Digerindo aquilo, que aí aquilo vai entrando, e aquilo vai começando a tomar raiz, tomando corpo, e vai renovando, e vai transformando, e vai curando a vida de muitos. É bem interessante essa posição aí. Mas, queridos, entender o Salmo 23, nós temos que entender o coração de quem fez. Quem escreveu o Salmo 23.
Então eu quero assim trazer para nós um pouco sobre o pano de fundo, o cenário, o contexto histórico, como se deu o Salmo 23, como Davi escreveu o Salmo 23, qual era o estado emocional de Davi quando ele estava escrevendo o Salmo 23. Como é que estava o coração desse rapaz? Primeiro, queridos, tem duas coisas que pesam bastante na vida de Davi. A primeira delas é o seu nascimento, ou seja, Davi era ruivo. Davi era ruivo. Ruivo nos dias de hoje dá status. Ruivo nos dias de hoje dá ibope. Ruivo nos dias de hoje é bem-vindo, é aceito. Mas nos dias de Davi, ruivo era sinal de maldição. Olha o negócio puxando Davi para baixo. Olha o contexto histórico do nascimento de Davi. Olha como a coisa se dá. E todo ruivo era maldito, e todo ruivo tinha que ser morto. E quem era o responsável para matar eram os pais. Porque era a tradição, era da cultura, e eram os próprios pais que tinham que assassinar e matar o filho, porque tinha que cortar essa maldição, essa raiz, para que não se multiplicasse. Então isso é uma das coisas que já puxa Davi para baixo, já pesa, já é uma coisa que pesa bastante. A segunda era que Davi era filho de uma outra mulher. Era como se Davi fosse um caso de Jessé. Então Davi não tinha parte nem herança na casa de Jessé. Então o que é que Jessé faz como pai? Ele empurra Davi para o campo para morrer. Ele joga o menino, joga essa criança lá para o campo para morrer. Não fica em casa. Vai para lá. É um bastardo, Davi. Davi é um bastardo. São essas duas estacas que é empurrada dentro das costas de Davi, rasga Davi. Por isso que em um dos salmos Davi diz que desde pequeno, desde criança, desde novinho, passaram-se um arado nas suas costas. Davi diz que araram as costas dele, rasgaram as costas dele, fizeram grandes rasgos nas costas dele, feriram a vida dele. Ele é empurrado lá para o campo para morrer. E é tão provável isso que quando Samuel vai ungir o rei de Israel e chega na casa de Jessé, não encontra Davi ali. Porque Davi não fazia parte. Davi não sentava na mesa. Davi não sabia, queridos, o que era uma mesa familiar. Como muitos não sabem o que é ter uma mesa familiar. Não sabe o que é sentar com o pai, com a família e comer junto. Davi não teve isso na vida dele. Davi é empurrado lá para o campo para morrer, para que os bichos, as onças, os animais do campo comessem ele. E é tão assim que quando o sacerdote chega para ungir o rei e não me encontra, e Jessé diz: não, está aqui os meus filhos, vai trazendo mais um. E é tão provável, queridos, que esse negócio da aparência era algo forte na cultura, que o próprio Deus ministra primeiro o coração do sacerdote, cura o coração do sacerdote, fala com Samuel: olha, você se cuide, você cure o seu coração, você tenha cuidado com o seu coração, porque quando você bater os olhos no menino, você não vai julgá-lo, porque ele é ruivo. E era o próprio sacerdote também que encaminhava os pais a matar o filho.
Então Deus trata com o coração de Samuel, para que quando ele batesse os olhos, por isso que a palavra diz assim, olha, não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência do menino. Agora veja só, queridos. Esse era o cenário onde Davi foi gerado. Então, tem umas coisas aqui no Salmo 23 que eu não entendia, não conseguia entender. Eu achava meio esquisito. Por exemplo, que o Senhor ia preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Eu ficava pensando como é que era isso. Como é que é preparar uma mesa na presença dos seus adversários, dos seus inimigos. Então eu não entendi muita coisa. Ficava assim, né, sem entender direito. Que bondade e misericórdia me seguirão. Legal, bondade e misericórdia até que dá para você entender, mas olhando bem o contexto, aí você vai entender a profundidade de tudo isso. Davi, ele é gerado nesse cenário todo aí. Quando Davi está escrevendo aí o Salmo 23, a cabeça de Davi estava voltada, sabe para onde? Ele estava visualizando a cidade de refúgio. Cidade de refúgio, queridos, para você que nunca ouviu falar ou já ouviu falar, cidade de refúgio são cidades que Deus falou com Moisés, para que Moisés construísse essas cidades, aonde aquele que se sentia perseguido e abandonado, injustiçado, corria e ia se refugiar nessa cidade, chamada cidade de refúgio. E a cidade de refúgio era um lugar, quando você chegava na cidade de refúgio, ela já estava montada, preparada para receber você. A cidade de refúgio é um lugar onde a pessoa se hospedava. Era um lugar onde você tinha um conforto, um aconchego, a cidade de refúgio. O que acontecia na cidade de refúgio? E Deus falou para Moisés construir essas cidades em pontos estratégicos. Não era só uma, era em pontos estratégicos, porque se acontecesse uma situação comigo, aqui eu tinha uma cidade mais perto possível para mim correr lá. Porque o que é que acontecia, queridos? Nos dias de Moisés era o quê? Era olho por olho, dente por dente, dedo por dedo, mão por mão, pé por pé, braço por braço, morte por morte. Então, se eu causasse a morte de alguém, eu tinha que morrer. Só que tinha muita gente morrendo injustamente, porque cometeu um homicídio culposo, sem intenção de matar. Então nós estamos trabalhando aqui numa construção e de repente eu deixo cair um bloco daquele na cabeça de alguém, e essa pessoa morria. Então por lei eu tinha que morrer também, mas eu não matei ele por ódio, eu não maquinei, eu não planejei. Então a cidade de refúgio, ela foi feita para isso. Para alguém que cometesse algo desse tipo, ele poderia correr para essa cidade e se alojar lá, e por lei ele estava protegido, e ninguém podia tocar nele. Agora, trabalho era você chegar até essa cidade de refúgio, porque o parente do morto, ele poderia te matar antes de você chegar lá, ele te perseguia. Então quando acontecia uma coisa dessa, você tinha que vazar. E era interessante, queridos, porque
A cidade de refúgio foi arquitetada por Deus. E Deus fala para os sacerdotes preparar pessoas atleticamente, pessoas com uma condição física boa, que era para alcançar o perseguido no meio do caminho e jogar nas costas e jogar ele dentro da casa de refúgio. Porque às vezes o perseguido, ele vinha cansado, quase morrendo, quase sendo pego pelo seu adversário, com fome, com sede. Muitos já vinham descalço. Então muitos não conseguiam chegar até a cidade de refúgio porque faltava força física. Você já pensou? Você vem cansado, com fome, com sede, e o teu inimigo ali atrás pega, mas não pega, pega, mas não pega. E você, cansado, você já sem força para caminhar, para correr, psicologicamente detonado. Então, a cidade de refúgio tinha uns homens preparados fisicamente para ir na tua direção, te alcançar e te trazer e te jogar lá dentro da cidade de refúgio. E quando o indivíduo era jogado lá dentro da cidade de refúgio, lá a cidade já estava preparada para receber ele. Já tinha um banquete, já tinha uma mesa, já tinha uma ceia pronta para ele. Então quando ele chegava lá, o pessoal dava um banho dele, lavava os seus pés, sentava ele nessa mesa e começava a encher a sua taça de vinho, de comida. E muitas dessas vezes acontecia dele estar sentado sobre essa mesa e o seu inimigo chegando junto. O seu adversário chegava junto. Por isso que Davi diz que o Senhor preparas uma mesa perante ele na presença dos seus inimigos. Então o inimigo chegava na janela e você estava sentado na mesa e ele não podia fazer mais nada com você. Você estava ali comendo, ó. Opa, beleza, tudo bem com você? Ele ficava lá com todo o ódio dele tentando te pegar. Agora, queridos, essa noite eu estava meditando sobre essa palavra, até para repartir com vocês e orando. E Deus falou comigo o seguinte: a cidade de refúgio já era a casa da graça no Velho Testamento. Era o lugar da misericórdia do Velho Testamento. Já expressava o amor e a bondade do Pai no Velho Testamento, a cidade de refúgio. E a cidade de refúgio, queridos, ela é uma tipologia da igreja de hoje. A cidade de refúgio é uma tipologia da pessoa de Jesus Cristo. Cidade de refúgio. Então, essa mesa, o pessoal fazia questão, sabe, de colocar a sua taça, ela não esvaziava. Você ia bebendo ali, bebendo vinho, até o vinho é algo que vem assim para refazer as forças, promover a alegria, trazer gozo. E o vinho na Bíblia é Espírito Santo, é alegria, é gozo, é restaurar, é curar. Então ali ia ser derramado, enchendo, e a pessoa ia bebendo ali, alegria, e ele ficava ali até a sua causa ser julgada corretamente. Ele ficava na cidade do refúgio, naquele lugar, e quando ele voltava para casa, quando esse indivíduo tinha que voltar para a sua família, existia uma escota que levava ele de volta para casa. E o nome dessa escota se chamava Bondade e Misericórdia. Por isso que Davi fala: e bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Na cidade de refúgio, bondade e misericórdia seguia até a casa. Só que no reino de Deus, em Deus, para Davi, bondade e misericórdia não seguia só até a casa. Ele diz que bondade e misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida. Por isso que Davi diz assim: eu gostaria de ficar e morar na casa do Senhor para sempre, porque era nesse ambiente que Davi estava visualizando ficar com o Senhor para sempre, estar na presença do Senhor para sempre, viver com o Senhor para sempre, se relacionar com o Senhor para sempre. Agora, queridos, é interessante pensar sobre essa cidade de refúgio, porque é um lugar onde você vai ser amado, é um lugar onde você vai ser cuidado, é um lugar de zelo, é um lugar de proteção, é um lugar de abrigo. E tudo isso nós só encontramos em Jesus, e tudo isso nós só encontramos no reino de Deus. E nós, como igreja, como povo de Deus, temos que ser assim. A igreja de hoje, queridos, ela será a igreja que responderá todas as necessidades do Brasil quando ela passar a ser uma igreja assim. Enquanto a igreja estiver fazendo a oração, o pão meu de cada dia, ela não vai ser a igreja que vai fazer a diferença no Brasil. Mas quando a igreja começar a entender e orar, pão nosso de cada dia, é um nosso, é eu e você, somos nós, não é o pão meu de cada dia. Quando a igreja parar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar de uma forma geral para a necessidade de todos, aí sim, essa igreja é uma igreja que vai ser a resposta para o nosso país. Quando a igreja parar de cobrar para fazer uma oração por alguém, aí sim essa igreja vai ser a resposta para o Brasil. Mas enquanto a igreja tiver com essa estrutura, né, de cobrar para fazer uma oração por alguém, nunca vai ser a resposta para lugar nenhum. Agora, queridos, a cidade de refúgio é tão interessante, porque Deus falou com Moisés, e como Josué era aquele que seria o sucessor de Moisés, Deus também fala para Moisés, Deus também fala para Josué. E é interessante, queridos, como Deus assim fala para Josué, e Deus, só que para Josué Deus dá o nome para as cidades. Interessante, né? Para Josué Deus dá o nome das cidades. E são cidades bem interessantes. Abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo 20. Josué capítulo 20. Olha que interessante. O título aqui, o subtítulo está escrito assim: as cidades de refúgio. Então disse o Senhor a Josué: dizes aos filhos de Israel: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar uma pessoa, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos do ancião de tal cidade. Então lhe darão um lugar para que ele habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregará na sua mão o homicida, porque não fugiu a seu próximo, porque não feriu a seu próximo com intenção e sem ódio, sem odiá-los antes. Habitará na mesma cidade até que compareça em juízo
perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram a Guedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Quiriade Arbá, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, apartaram a Bezé, no deserto, na campina da tribo de Rubes, e a Ramote, a Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se conhecesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, antes de comparecer perante a congregação. Então está aí, essas cidades, as cidades de refúgio. E como eu já falei para vocês, queridos, a cidade de refúgio, ela parece como se fosse a igreja lá do Velho Testamento. A igreja do Velho Testamento. E cada cidade dessa, e esses nomes aqui, queridos, tem um significado muito interessante. E todos os significados dessas cidades, eles encaixam direitinho com o caráter de Jesus, com o caráter de Deus. Direitinho. A cidade de Ramote, ela tem um significado de exaltado, com um significado maior. Ou seja, Ramote era o lugar onde aquele que se sentia humilhado ia se refugiar lá. Porque lá em Ramote era o lugar onde o humilhado era exaltado. A cidade de Ramote era onde aquele que se sente desonrado seria honrado. Aí você faz você dá um retorno na sua vida, né? Você faz um flashback da sua vida e começa a lembrar quanto você foi desonrado, o quanto você já foi humilhado. Então, quando Davi estava ali naquele lugar, naquele campo ali, se sentindo desonrado, humilhado pela família, pelo pai, desterrado, abandonado, sem referência nenhuma, sem identidade nenhuma. Davi lembra da cidade de refúgio. Só que para Davi não era a cidade de refúgio. Para Davi era o Senhor que era o lugar onde ele se refugia. O Senhor é a cidade de refúgio. Queridos, o Senhor é a nossa cidade de refúgio. Jesus é a nossa cidade de refúgio. A igreja é a nossa cidade de refúgio. Quantos e quantos já entraram, já adentraram por essa porta, se sentindo assim, humilhados, desprezados, se sentindo assim um zero à esquerda e um zero à direita depois da vírgula. Sem valor.
cabisbaixo, jogado. Então, é nessa cidade de refúgio, é aqui em Ramote, onde o humilhado é exaltado. É aqui, queridos, aonde em Jesus nós somos honrados novamente. É ali onde Ele vai nos honrando. João no capítulo 4, o Evangelho de João no capítulo 4. Se quiser abrir aí, queridos, abra, me acompanhe. Porque Ramote chegou para essa mulher através de Jesus. É um texto também conhecido, muito conhecido. Diz, capítulo 4 diz: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo, onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não venha mais, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Até aí, queridos. Olha que coisa interessante. Ramote chegou para essa mulher através de Jesus. Jesus encontra essa mulher, vocês conhecem bem essa história, mas é uma mulher que, para a cultura daquela época, e eu creio para os dias de hoje também, mas na cultura daquela época pesava mais ainda isso nas costas dessa mulher, né? De viver uma vida de braços em braços, sentindo desonrada e humilhada por vários homens. Por vários homens. Então, quando Jesus começa a ter uma conversação ali, um diálogo, né, com essa mulher, e Jesus está tentando trazer ela para entender a situação da dor dela, do cenário todo, né, questão da água. Primeiro, ela já se sente assim, a dor dela de sentir humilhada era exatamente pela figura masculina.
Então ela questiona uma das coisas, por Jesus ser judeu, é bem provável que todos os judeus passassem por essa mulher e virassem seu rosto ou cuspissem no chão. E a conversa que se dá é a conversa se dá nesse ambiente de sede, da necessidade do interior da pessoa. E ela chega até um momento a perguntar se Jesus era maior do que o pai Jacó. Porque foi quem construiu, foi quem deu essa herança. E eu creio que Jesus deve ter dado uma risadinha de canto de boca, né? Pai Jacó, ela me comparava o pai Jacó, né? Jesus deve ter dado uma risadinha de canto de boca, porque automaticamente Jesus já lembrou o dia que ele pegou Jacó lá no Val de Jaboque. E deu uma bela de uma surra nele, né? Tratou com esse tal Jacó, que ela estava chamando ele agora de pai, né? Aqui, né? Jesus não sabe ela, né? Que um dia eu peguei esse homem que ela chama de pai Jacó aí e dei uma surra e alinhei e aprumei a vida dele, mesmo ele saindo torto, mas saiu com a vida aprumada. A ponto de que chegou a construir esse lugar aqui e oferecer para todo mundo que queria beber da água do poço aqui. Mas a história dessa mulher é uma história complicada de dor, de humilhação. Porque quando Jesus manda ela buscar o seu marido, Jesus sabia da dor dela. Mas Jesus toca na dor dela, Jesus toca no fardo dela, Jesus toca no peso dela, Jesus toca na angústia dela, Jesus toca no lugar onde ela mais se sente desonrada, onde ela mais se sentiu humilhada pelos homens. Jesus manda ela buscar o marido dela. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus, eu sei. Eu sei que você já passou por 5 relacionamentos e o que você está vivendo também não é. Agora, queridos, pensa comigo. Como é que estava o coração dessa mulher? Uma mulher que passa por um relacionamento e é abandonada pelo marido. Ou passa por um relacionamento e é abandonada pelo homem. Ela se sente completamente humilhada e com um complexo enorme de inferioridade. Complexo enorme de inferioridade. Em um relacionamento só. Mas essa aqui já tinha passado por 5. Então era uma mulher que vivia de braços em braços na mão de um homem, e um homem ficava um tempo com ela, com aquela história, né? Fica, come, depois joga fora. Essa mulher aqui, queridos, literalmente ela sentia o bagaço, todos os bagaços que você pode somar e multiplicar, da laranja, o bagaço do caldo de cana. Você já viu como se faz caldo de cana? Joga a cana ali, depois o cara pega aquela cana ali que passou aquele bagaço, gira de um lado, gira do outro, dobra de um lado, dobra do outro, joga de novo no negócio e vira para cá, pega um limãozinho, coloca no meio, joga de novo. O negócio fica realmente um bagaço a cana. Eu não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti assim. Quando eu vim para Jesus, eu era muito pior do que esse bagaço de cana. Então muitos já se sentiram assim. Humilhado, desonrado, complexo enorme de inferioridade. Então, Ramote chegou para essa mulher através de Jesus. Chegou através de Jesus. Jesus o acolheu. Então, Ramote é o lugar onde o humilhado corre para se refugiar. Então, nessa manhã, eu quero te dizer uma coisa. Se você quer se sentir honrado, o lugar onde você tem que se refugiar é nos braços de Jesus. É nos braços dessa bondade,
é nos braços dessa graça, é nos braços de Jesus. É nos braços de Jesus. Uma outra cidade chamada Golã. Golã tem um significado de gozo, alegria. O significado mais profundo de Golã é o lugar onde o triste ia se refugiar. O abatido de alma ia se refugiar na cidade de refúgio de Golã. Então todos aqueles que corriam para a cidade de refúgio, corriam assim, o triste. Por isso que Davi, ele entende isso. E quantas vezes Davi diz que o Senhor é a alegria dele. O salmista, várias e várias vezes fala, o Senhor é a minha alegria. Davi entendeu que a alegria dele não era só aquele ambiente lá da casa dele. Ele entendeu que era em Jesus, no Senhor, onde ele ia buscar alegria para a vida dele. E isso é verdade, queridos. Você pode estar coberto de bens materiais, você pode estar morando em uma das melhores casas, você pode estar abastecido financeiramente, você pode ter o melhor carro do mundo financeiramente, você pode ter a melhor esposa do mundo, você pode ter os melhores filhos do mundo, mas você pode estar se sentindo triste, se você não está se refugiando em Jesus. Você pode ter o melhor computador, você pode ter o melhor celular, mas você pode estar se sentindo triste, abatido. Então Golã era o lugar onde o triste, o angustiado de alma ia se refugiar. Era na cidade de Golã. E é interessante porque Isaías, no capítulo 61, ele fala dessa cidade em termos, mas apontando a vida de Jesus. Mas ele fala sobre isso. Isaías olha para Jesus, vem Jesus e ele diz isso, Isaías está falando isso a respeito de Jesus. Isaías diz, e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes de Sião e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristezas, veste de louvor por espírito angustiado, e eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então os tristes vão se refugiar em Golã, vão se refugiar em Jesus. Então, essa cidade de Golã, ela aponta realmente para uma dos caráteres de Deus, de honrar, de levantar e de arrancar a dor daquele que se sente triste, abatido, angustiado, depressivo. Você sabe que o problema de muitos, queridos, é que quando chega o momento da dor, o momento da tribulação, o momento que a coisa funila, algumas pessoas não vão se refugiar no Senhor. Às vezes o homem ele vai se refugiar nos braços de outras mulheres. É um homem que se sentiu traído, machucado por uma mulher, ele vai se refugiar nos braços de uma outra mulher. É uma mulher que vai se refugiar nos braços de um outro homem.
No caso dessa mulher que Jesus exalta ela, ministra o coração dela, da mulher samaritana, é bem provável que era exatamente isso que acontecia. Uma frustração em um relacionamento, ela pulava em outro. Uma frustração em outro relacionamento, ela pulava em outro. Outra frustração, ela pulava em outro. Tem gente que já está passando por 3, 4, 5 casamentos. E o próximo também não vai dar certo, porque ainda não aprendeu a se refugiar no Senhor. Se refugiar no Senhor. Muitas vezes se refugiar no Senhor vai se refugiar nas drogas. Passa por uma situação, vai se refugiar na bebida, vai se refugiar no bar da esquina. Sansão passa por uma frustração enorme na sua vida. É apunhalado, é empurrado uma estaca no coração de Sansão enorme, através da mulher que era a mulher dele. A mulher dele trai ele com o seu melhor amigo. Aonde é que Sansão vai se refugiar? Sansão vai se refugiar lá na casa de uma prostituta. Diz que Sansão sai daquela situação e chega numa cidade, e ali ele encontra uma prostituta e diz que ele deita com essa prostituta e passa a noite naquele lugar. A vida de Sansão poderia ter terminado de uma forma diferente se ele fosse se refugiar no Senhor, se ele fosse chorar a sua dor, se ele fosse colocar a sua mágoa nos braços do Senhor. Eu lembro de um dia na minha vida que eu estava angustiado. Me sentindo acabado. Me sentindo assim traído por tudo, por todos. Uma angústia enorme no meu coração. Uma tristeza enorme abateu a minha alma. Era choro, choro, choro. De manhã, de tarde, de noite. Era aquele lugar que a Bíblia chama de Vale de Baca. Eu estava no Vale de Baca. O Vale de Baca é o Vale da Lágrima. É o Vale do choro. Você se alimenta praticamente com as tuas lágrimas. Praticamente pelas suas lágrimas. É um vale esquisito, é um vale escuro. O Vale de Baca é um vale opaco, obscurecido, negro. E numa manhã, eu levantei, uma manhã fria e gelada, fiz um chimarrão e entrei ali na base de Almirante Tamandaré, ali no Monte das Águas. Eu entrei dentro daqueles matos ali dentro, aquelas matas que tem assim. Eu entrei e fiquei ali chorando diante de Deus. E naquele dia ali, queridos, foi tremendo. Eu já fazia dias que eu orava e aquela dor não saía, aquela tristeza, E naquele dia ali, eu orando, eu ouvi a voz de Deus. Eu não só ouvi, mas eu vi Deus através da pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, chegar até a minha pessoa e pôs a mão no meu peito e disse: eu te amo. Eu te amo. Ame. Ame a todos. Ele disse: a tua dor eu estou tirando. Ele pegou a dor do meu peito e jogou fora. Eu desci dali uma outra pessoa. Eu desci ali sem a dor. Não doía mais.
Meu coração tinha ficado encharcado da mão e da graça, e da bondade e da misericórdia do Senhor naquele dia. Porque Jesus é esse lugar, Jesus é esse Golã, é o lugar onde o triste vai se refugiar, e é só nesse lugar, queridos, que Ele vai arrancar e tirar a nossa dor. A decepção, onde você se sentiu decepcionado, triste, abandonado. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, queridos. Um outro lugar, na cidade de refúgio, uma outra cidade que tem o nome de Guedes. E Guedes, queridos, ou Gades, tem como significado de santo. Mas o significado mais profundo desse lugar é santificação. Ou seja, esse lugar de Gades é o lugar onde o impuro vai se refugiar. É onde o impuro vai se alojar. É onde o lugar onde aquele que se sente impuro vai se refugiar. Golã, o Gades, é esse lugar. Gades é o lugar onde o impuro vai se refugiar, porque é a expressão da misericórdia e da graça de Deus para nós. Ninguém consegue ser aprovado diante de Deus, a não ser pela misericórdia e pela graça. E essa cidade chamada Gades, ela tinha essa faceta aí. Esse era um dos significados dessa cidade. E essa é uma das facetas do caráter de Deus. O impuro vai se refugiar nesse lugar. É lá onde o impuro vai se refugiar. Foi lá onde nós fomos nos refugiar, nesse lugar. Isso aqui é interessante, queridos, porque santificação não é algo que seja estático. Mas é algo que está acontecendo, é algo que está caminhando, é algo que está movendo, é algo que está sendo transformado, é algo que está movendo em você, é algo que está acontecendo. Nós entramos em Gades, nós entramos em Jesus, e Jesus começa a fazer esse processo nas nossas vidas de pureza e de santificação. É nessa cidade, nesse lugar onde nós somos purificados, onde nós somos santificados através dessa graça e dessa misericórdia, dessa bondade de Deus. É por aí o caminho. Uma outra cidade chamada Siquém. Eu gostei demais do significado de Siquém. Siquém tem o significado de ombro amigo. Ombro amigo. Siquém é o lugar do cansado. Cansado de quê? Cansado da lei. Quando Jesus veio, queridos, Ele veio exatamente porque existia um povo cansado, afadigado, estressado pelo fardo que a lei colocava sobre as costas das pessoas. Então, Siquém é esse lugar, é o lugar do ombro amigo. A igreja é esse lugar, queridos. A igreja tem que ser esse lugar, se não é, tem que ser esse lugar aonde você encontra aconchego, o ombro amigo. O ombro amigo. Siquém é o lugar onde
hoje é alguém que te ajuda a caminhar com a sua dor, com o seu fardo, com o seu peso. Às vezes nós nos sentimos assim, debaixo de uma cobrança enorme. Às vezes os filhos estão debaixo de uma cobrança, de um sistema de cobrança dos pais, e os filhos cobrando aos pais também. Estão cansados, afadigados, angustiados. A religião cobrando, a sociedade cobrando. Então, se quem é esse lugar onde nós encontramos um lugar para colocar o ombro, para colocar a cabeça no ombro, para ter um peito para onde você reclina o seu ombro e se sente amado e valorizado, não pelaquilo que você tem, mas pelaquilo que você é. E essa tem sido a dor de muitos, queridos. É que eles se sentem assim, se sentem quebrados, porque na hora que eles querem um ombro amigo, não tem um ombro amigo. Tem a cobrança, tem o juízo, tem o jugo, tem o peso, tem um sentimento enorme de culpa, principalmente se a pessoa caiu, pecou. Quantos pais não ficam com um sentimento de culpa enorme, trazendo um peso enorme na vida dos filhos? Às vezes porque os filhos não estão andando, sei lá, no caminho que os pais estão andando. Os pais ficam ali com aquele sentimento de culpa. E às vezes nós vamos ganhar mais rápido os nossos filhos se nós nos tornarmos esse ombro amigo. Até porque quando o pai não se torna esse ombro amigo, ele vai buscar esse ombro amigo lá fora. Ele vai buscar o ombro amigo lá nas drogas, ele vai buscar o ombro amigo lá na prostituição, lá no traficante. Por isso, queridos, que a nossa casa também ela tem que ser esse lugar do ombro amigo. Ela tem que ser esse Siquém. O marido tem que voltar para casa sabendo que está voltando para Siquém, que ele vai chegar em casa, vai encontrar o ombro amigo da esposa, o ombro amigo dos filhos. Os filhos têm que voltar para casa e saber que está voltando para um lar, para uma casa, e vai encontrar o ombro amigo do pai, o ombro amigo dos irmãos, o ombro amigo da esposa. Tem que se sentir assim, a igreja tem que ser esse lugar que a pessoa vai chegar aqui e vai encontrar um lugar do ombro amigo. Daquele que não vai bater a porta quando você contar o que aconteceu com a sua vida. Então, se quer esse lugar do ombro amigo, é o lugar de andar a segunda milha, queridos. É o lugar de dar a capa, é o lugar de dar outra face. Siquém é o lugar do perdão, é o lugar de estender graça, é o lugar de estender misericórdia na vida daquele que erra, que falha. Porque é graça sobre graça que é derramado em Siquém, vindo através de Jesus nas nossas vidas. E por último, a cidade de Hebrom, que Hebrom tem um significado de comunhão. Comunhão, ela aponta para uma união, para companheirismo, para camaradagem, para estar junto. Aponta para relacionamentos, aponta para a ceia do Senhor. Hebrom aponta para comunhão. E é em Jesus que nós encontramos essa comunhão. E a igreja é esse lugar de comunhão. Estar junto. Isso que vocês estão fazendo aqui é uma maravilha. Sentar junto, comer junto. Hebrom, queridos, ela aponta para aquele dia onde Jesus reuniu com seus discípulos e celebrou uma ceia. E naquela ceia, Jesus estava propondo para os seus discípulos como era que deveria funcionar a igreja, como era que deveria ser os seus discípulos.
comer junto. E é interessante, queridos, que naquele dia da ceia ali, o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos era uma vida de humilhação, de quebrantamento. O que Jesus queria naquele dia ensinar para aqueles seus discípulos era que eles não procurassem os primeiros lugares na igreja, como era pregado naqueles dias. Que buscava os primeiros lugares, que queria um sentar à direita, o outro à sua esquerda. Naqueles dias ali, Jesus estava ensinando que aquele que é o último é o primeiro. Aquele que serve é o maior. E estava propondo tudo isso nessa comunhão e nessa ceia. Até porque isso se dá numa situação no qual Jesus era o anfitrião daquela ceia. E era comum o anfitrião fazer pelo menos uma dessas coisas, de lavar os pés do convidado, de saudar o convidado. Então a saudação apontava para um coração desarmado. Então comunhão aponta, queridos, para um coração desarmado. Nós só vamos realmente encontrar Hebron dentro das nossas comunidades se nós encontrarmos pessoas com coração desarmado. E coração desarmado, queridos, é aquele coração no qual você vai se relacionar bem com alguém que é diferente e pensa diferente de você. Não é fácil você se relacionar com alguém que pensa diferente de você, mas isso é o cristianismo. Então existia a saudação, dar um copo de água fria, um copo de água gelada, lavar os pés, apontar para o coração de servos, de servir. E na ceia era comum o anfitrião, os dois lados da mesa, um do lado e o do outro, eram lugares de honra. O lado esquerdo era lugar de honra, o lado direito era lugar de honra. Então esses três lugares eram lugares fundamentais, o do anfitrião, o da esquerda e o da direita. Por isso que algumas mães de alguns discípulos chegaram um dia para Jesus e falaram: Jesus, deixa que os meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Então o anfitrião, ele honrava alguém assim. E um desses lugares foi João que sentou. Jesus chama João para sentar nesse lugar de honra, em um desses lugares. E a mesa tinha um formato de U. E o outro lugar, quem Jesus chamou para sentar? Jesus chama aquele que o traiu. Jesus chama o traidor para sentar no lugar de honra. É mole, cara. Só coisa de Jesus mesmo. Comunhão é isso. Às vezes você vai chamar o traidor, teu inimigo, para sentar no lugar de honra. Você vai servir o teu inimigo muitas vezes. Por isso que Pedro fica indignado, porque Pedro queria estar sentado naquele lugar ali. Por isso que Pedro fica emburrado, porque era comum também quem sentava naquele lugar onde o Pedro estava sentado, levantasse e fosse lavando os pés dos discípulos. Como ele não fez, Jesus levanta, toma uma forma de servo, amarra uma toalha que estava na sua cintura, tira essa toalha que estava na sua cintura, que era exatamente assim como os escravos ficavam com a toalha na cintura, para que quando o seu senhor chegasse ou saísse de casa, ele lavasse os pés de seu senhor, e lavasse, tinha uma toalha ali para isso. Jesus
toma essa forma de servo também e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando chega em Pedro, Pedro está emburrado. Pedro não está entendendo o que é comunhão. Pedro não está entendendo o que é corpo. Pedro não está entendendo nada. Pedro está debaixo de um sistema. Pedro está com um coração competitivo. Pedro está buscando lugares. Pedro quer ser visto. Pedro quer status. Pedro quer título. Pedro estava assim. E quando Jesus chega para lavar os pés dele, ele está emburrado e não quer. E Jesus diz: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, se você não entender isso aqui, se você não deixar essa revelação entrar no teu coração, se você não entender o que é corpo, se você não entender o que é comunhão, Pedro, você está fora do reino. Aí Pedro já vai o extremo, então sendo assim, dá um banho logo por completo. Então, queridos, Hebron é esse lugar de comunhão, lugar de lavar os pés um do outro, lugar de honrar um ao outro, lugar de considerar o outro superior a si mesmo, como Paulo fala. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia, diz o Salmo 46, versículo 1. Então Deus, Ele é o nosso refúgio, é o nosso lugar de refúgio, é o lugar de descansar, o lugar de se refugiar, de falar da sua dor, de falar da sua necessidade. Então, queridos, eu não sei como é que está o meu tempo aí, mas eu queria te convidar nessa manhã a você correr. Não sei nada sobre a sua vida, nem nada, mas de repente você identificou uma dessas cidades que você poderia estar lá dentro. Eu quero te convidar nessa manhã, em um ato profético, você correr desesperadamente para uma dessas cidades de refúgio, e entrar nessa cidade de refúgio, e falar para aquele sacerdote como ficava o sacerdote na porta, e contar a sua história para aquele sacerdote. Esse sacerdote é a figura da pessoa de Jesus Cristo. E você contar para ele o que aconteceu, eu estou aqui por causa disso, eu estou com essa situação, eu me sinto assim, eu estou cansado, afadigado, eu preciso de um fôlego, de um tempo para refazer as minhas forças. Eu preciso acertar alguns relacionamentos. E só na cidade de refúgio que nós vamos acertar os nossos relacionamentos. Eu preciso rever meus relacionamentos. Uma das coisas assim que está ficando extinta dentro da sociedade é relacionamento. Como eu falei, Davi, ele não teve um lugar, uma casa, a família, a mesa, o pão. E quem sabe Deus quer te levar a buscar aquela pessoa que você desonrou tanto e colocar ele num lugar de honra do teu lado. Jesus honrou aquele que era o traidor. Eu fico imaginando a cabeça de Judas, quando Judas foi sentando naquele lugar e acabei com esse homem aqui. Acabei de vender esse homem aqui. Esse homem me chama para um lugar de honra. Porque o lugar de honra não é o lugar de humilhar ninguém. Mesmo Jesus falando que aquele que ele ia colocar o pão sobre a boca era aquele que o traiu, Jesus não estava expondo Judas.
Jesus deixou uma interrogação enorme no ar, na vida dos discípulos. Porque colocar um pedaço de pão na boca era sinal de honra, era sinal de carinho, de amor, de amizade no relacionamento, de comunhão. Então, quando Jesus faz isso, Jesus confunde mais ainda a cabeça dos discípulos. Eles ficam, meu Deus, não estou entendendo nada. Então, nem nesse momento Jesus expôs Judas. E Jesus estava propondo novamente para Judas: ó Judas, eu não estou desistindo de você. Então, queridos, queria orar com você, te dar um abraço. Um abraço da casa do Pai, um abraço da cidade de refúgio. Então, se você quer, se sente assim, está aqui, estamos aqui para orar com você, te abraçar. Você pode vir aqui na frente, sentir a vontade, chorar, se ajoelhar, deitar. Veja esse lugar aqui. Não que você pode orar aí, mas veja esse lugar aqui como a cidade de refúgio, um lugar onde você vai entrar por lei, estou dentro da cidade. Oh, labaixa, labás. Ora, labaixa, labás. Oh, Pai, nós te amamos, Jesus, te amamos. Oh, teu amor, Pai. Revela aqui o teu amor, Pai. Revela aqui o teu amor. Oh, revela aqui o teu amor, Pai. Oh, a cidade de refúgio, o lugar do descanso. Oh, fala para ele da sua dor, trouxe aqui do inimigo que estava te perseguindo e agora você está diante da mesa do Senhor. Você conseguiu chegar até a cidade de refúgio. Teu inimigo não toca mais em você. Agora você se sente assim, saboreando uma ceia, um banquete, na presença dos teus inimigos, na presença dos teus adversários. Oh, Abba Pai, Abba Pai. Oh, Pai, teu amor, Jesus, teu amor. Oh, Jesus. Você que sentiu e se sente com essa dor, a dor da orfandade, a dor que Davi tinha, a dor da orfandade, de não sentir que tinha um lugar na sua casa para ele. Então Davi carregava essa dor da orfandade, não se sentia amado, não se sentia valorizado.
lugar é no Senhor. Este